Boa noite, meus amados irmãos. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito feliz por mais uma oportunidade de adorarmos e exaltarmos ao nosso bom Deus. Lembrando que a todos que modificamos os dias dos nossos cultos virtuais. Agora, os nossos encontros serão no domingo de manhã e noite, ou seja, culto virtual no domingo de manhã, às 9 da manhã, no domingo à noite, às 19 horas. E também nossos cultos virtuais durante a semana, na segunda e quinta-feira. Ambos os cultos começando às 19h30. Então, e lembrando também que já estou realizando a visita pastoral nas casas de todos os membros da igreja para saber como que estão, para saber como que os irmãos estão passando e estarmos aconselhando, ajudando uns aos outros. Lembrando que também seguirei o protocolo de usar luva, máscara, sem cumprimentos, por mais que a vontade é de abraçar, mas vamos manter aí o protocolo de não ter cumprimento e manter uma distância segura, até para preservar a minha saúde e preservar também a saúde dos irmãos, que é principal, tá bom? Então estaremos orando para iniciarmos o culto desta noite. Pai querido, muito obrigado por mais uma oportunidade de ajuntamento. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos diante de Ti e oferecer o nosso louvor, a nossa adoração a Ti. Receba, Pai, como um cheiro suave a Ti, Pai querido. Sonda os nossos corações a cada dia e ajuda-nos a estar diante de Ti de uma forma íntegra, de uma forma que agrade o Teu coração. Tira todo sentimento, Pai, que possa atrapalhar a nossa adoração a Ti, ansiedade, amargura, apreensão, temor, medo, e que possamos entregar a Ti agora nesse momento as nossas inquietações, para que o Teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração neste momento para poder oferecer, Senhor, a Ti o nosso melhor. Te agradecemos já por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento ouviremos uma participação musical com a nossa irmã Rosane, e logo em seguida a irmã Zilda estará orando neste momento. Lembrando aos coristas, se você tem a sua música já gravada, envia-me para que eu possa aprontar já os cultos que vêm a seguir. Então, se você tem a sua canção já gravada, envia para mim, para eu ter tempo de realizar os cultos seguintes. Então, ouviremos neste momento a irmã Rosane adorar o Senhor, e logo após a irmã Zilda estará orando em favor da nossa amada igreja. Tua glória enche a terra e enche o
Santo Deus, Pai querido, na Tua presença estamos nesse momento para Te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela nossa salvação, por termos o desejo de continuar firme na Tua presença, fazendo a Tua vontade, sendo fiéis a Ti em todos os momentos. Nós pedimos uma bênção especial para a nossa igreja, a PIB de Três Vendas, todos os membros que estamos confinados em nossas casas, mas estamos felizes porque este culto que o pastor promove toda noite é um alimento para a nossa alma. Abençoa a nossa vida, abençoa o nosso pastor, a sua família, abençoa aqueles membros que têm parentes e internados, estão orando por eles, aqueles também que estão enlutados, pela aquela colega da irmã Vanessa, que ela pediu oração e que faleceu, mas esteja confortando a família, e esteja dando direção. Se ainda não conhece Jesus, possa conhecer para ter um final de vida feliz com Jesus. Nós pedimos perdão para nossas faltas, para nossos pecados. E nós colocamos nossas vidas no Teu altar santo. Em nome de Jesus, amém. Convido você, neste momento, a abrir o seu cantor cristão no número 15 e todos, em uma só voz, exaltemos o nome do Senhor com o hino de número 15 do nosso cantor cristão. Hino número 15 do cantor cristão, Exultação. Demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Convido os irmãos a abrir sua Bíblia. Faremos a leitura bíblica de hoje no livro de 1 João, capítulo 3. Leremos hoje somente o capítulo 3. E é o livro de 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. Você vai encontrar 1 João e leremos hoje o capítulo 3. Já lemos o 1 e o 2, agora iremos para o capítulo 3, que diz assim:
Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não sejam como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Que Deus abençoe a palavra lida neste momento. Chegou o nosso momento de oração em família. Acerca-se a sua e enquanto estiver tocando a canção a seguir as minhas palavras, vocês terão a oportunidade de estar lembrando dos nossos irmãos, dos seus familiares, e logo após esse momento do tocar da música, o irmão Jorge
e o irmão Moacir estarão orando em favor da nossa igreja.
Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo, Senhor, porque os dias são maus, Senhor. Que o Senhor possa estar nos livrando, Senhor, desse vírus, Senhor, que apareceu, Senhor. Sabemos, Senhor, que Sua mão está pesando sobre a face da terra, sobre o planeta, Senhor. Muitos percebem isso. Muitos reconhecem que a Ti, só a Ti é devido toda a honra e toda a glória, Senhor. Apesar de tudo que está acontecendo, mas era para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós que somos cristãos, Senhor, entendemos o que está acontecendo, Senhor. Muitos querem entender, outros não querem entender, mas só o Senhor sabe de todas as coisas. Então eu peço, Senhor, livre, Senhor, todos nós desse mal, Senhor. Sabemos que somos pecadores, somos falhos, Senhor, mas tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. Não só da nossa igreja, mas de todas as igrejas. O Senhor conhece o coração de cada um, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. Abençoe a cada um na minha igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, estamos unidos em Sua presença para honrar e pedir mais uma graça. Obrigado, Senhor, por mais um dia abençoado por Ti. Agora, Senhor, te peço, Senhor, para que os nossos irmãos da Igreja de Três Vendas, proteção para todos, inclusive para o pastor e família, livrando-nos desta doença que tanto abala o mundo. E que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Neste momento teremos adoração ao nosso bom Deus de forma cantada. O Ministério de Louvor apresentará 2 canções e cantemos juntos essas lindas canções. E logo após nós ouviremos a reflexão da palavra com o pastor Eliel. E se você já puder abrir a Bíblia, abra em 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5, a continuidade do sermão que preguei na última vez. Deus eu mando o céu, onde eu sou, príncipe
mais alto preço de sangue foi pago pela tua vida, foi pago pela minha vida, foi pago pela nossa união, foi pago pela nossa salvação. Louvemos ao Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti. Pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos no seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Conforme falamos, o último culto que tivemos, eu terminaria a exposição aí de 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 5. Então vamos dar continuidade aí à reflexão. Nós vimos no último encontro nosso que há uma exortação, há uma ordenança para Timóteo, ali, Paulo para Timóteo também, para nós, nos dias de hoje. Paulo falando que Timóteo deveria pregar a palavra de Deus em momento oportuno ou não, criado por ele ou já nas oportunidades que tinha. E além de pregar a palavra aos de fora, ele deveria fazer com os de dentro da igreja, corrigir, repreender e exortar. E examinando claramente essas palavras no seu contexto original, a palavra corrigir
né, que Paulo está dizendo para Timóteo fazer é que ele deveria fazer com os seus membros quando ele encontrasse alguma falta, algum pecado na vida das suas ovelhas. Ele deveria corrigir. E essa palavra no grego, ele traz o sentido de trazer à luz, ou seja, trazer a claridade aquilo que estava oculto, é literalmente expor. E a palavra corrigir, ela tem uma conotação de julgamento, ou seja, a pessoa que corrige biblicamente uma pessoa, ele está trazendo à luz, está expondo um problema e na tentativa de sentenciar esta pessoa por meio da evidência condenatória. Ou seja, a missão é mostrar para a pessoa o seu erro e convocando para arrepender-se. Então a correção, ela deve ser sempre, como disse, nutrido com longanimidade e doutrina. Quando você parte para a correção em palavras com seu irmão que está em falta, você na verdade tem o objetivo de convencer o seu irmão sobre o seu erro. É para mostrar talvez aquilo que ele mesmo não tenha percebido de si mesmo, entendeu? E então é expressar para o irmão essa ideia de desaprovação até ver arrependimento do seu pecado. É fácil fazer isso, irmãos? Com certeza isso não é fácil. Triste quando nós temos que trabalhar essa questão de exortação com o nosso irmão, mas isso, meus irmãos, é bíblico. Isso é o dever nosso. Foi o dever de Timóteo, é o dever de cada cristão. Não como caça-fantasma, né? A gente sair acusando os irmãos com hipocrisia, mas se eu vejo o meu irmão, por exemplo, fofoca, se eu vejo que tem um irmão na igreja que ele é fofoqueiro, eu tenho a total credencial, autoridade, autorização de Deus para chamar esse irmão e levá-lo ao arrependimento. Expor para ele, irmão, seu pecado é isso aqui. Olha, você precisa... essa forma, meus irmãos, você está ajudando o seu irmão a crescer em Cristo Jesus, a querer tornar-se parecido com Ele. Então, é uma oportunidade que você tem de trabalhar na vida do seu irmão para ele arrepender-se dos seus pecados e não querer mais agir de outra forma, né? Pecaminosa. A outra palavra, que além de corrigir, Paulo coloca aí a palavra repreensão, repreender. Mais uma vez, quando você repreende, parece sinônimos, mas tem diferenças nessas palavras. E a palavra repreensão, na verdade, é você fazer uma avaliação bíblica na vida do crente. O irmão, por exemplo, ele tem o hábito de falar palavrão. E então, a repreensão a essa pessoa é você advertir com intensidade essa pessoa para que ele desperte sobre o pecado que ele está cometendo, primeiramente com Deus e muitas das vezes com o seu irmão. E então, aqui, parece-me que a repreensão já é um tom mais agudo do que uma simples correção. Parece que é um estágio mais forte em que eu tenho que advertir com intensidade. Essa é a ideia da palavra repreensão, e não é somente uma atitude, um exercício somente pastoral, é de todos os irmãos. E por último ele fala aqui nesse verso que nós devemos exortar, e o significado dessa palavra é falar com persistência e firmeza. É praticamente, meus irmãos, você implorar para o irmão fazer o que deve ser feito. Você deve expressar uma preocupação muito grande por ela. E aqui
o tom da exortação é com toda certeza você implorando. É estranho, né? O pecado é do seu irmão, é ele que faz, é ele que está sendo prejudicado, mas você quer tanto ver Cristo sendo formado na vida dele que você precisa ajudar, implorar muitas das vezes para ele deixar o seu pecado ou para ele reconhecer o seu pecado. E tudo isso, irmãos, ele diz sempre, com longanimidade e doutrina. Eu creio que essa é com certeza eu creio que esse é um desafio, um exercício muito difícil, e então nós devemos sempre julgar esses irmãos baseado nas Escrituras. Então nada pode ser uma exortação naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, naquilo que, na minha opinião, não cabe essas exortações, essas correções, repreensões, tem que ser pautado nas Escrituras. Falta dos nossos irmãos em pecado cometido contra Deus, sua palavra e também contra as pessoas. E ele vai dizendo por que devemos fazer isso. Então, primeiro ele mostra o que devemos fazer, pregar a palavra, quer seja oportuno, quer não, nós devemos corrigir, nós devemos repreender, nós devemos exortar, mas por causa de quê? Qual o objetivo? Ele diz no verso 3, olha só, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade e entregando-se às fábulas. Paulo explica aqui o porquê das exortações acima através de uma profecia. Aqui é uma profecia que chegaria um tempo onde os cristãos não iriam suportar a doutrina, a sã doutrina da pregação. Vai soar como estranho. E eu creio que esse tempo, meus irmãos, já estamos desfrutando essa profecia de que viria esse tempo. Eu creio que já estamos vivendo, em que os cristãos eles não suportariam a sã doutrina. Os cristãos cercar-se-ão de mestres segundo sua vontade. Os cristãos se recusariam a dar ouvidos à verdade bíblica. Os cristãos se entregarão às fábulas. Estamos vivendo num tempo onde os cristãos têm sido amantes de si mesmos. Nós estamos vivendo alguns ensinamentos mundanos que têm entrado sorrateiramente na igreja, principalmente o desafio da pós-modernidade. Ou seja, cada um, não existe uma verdade absoluta, cada um tem a sua verdade. Então pode ser que dentro da igreja de Cristo Jesus, a verdade bíblica não é mais baseado nas Escrituras, mas no que eu acho, no que eu penso, sem uma profunda averiguação dos fatos, das doutrinas. Ou seja, estamos aprendendo um exemplo da pós-modernidade, onde não existe verdade absoluta, por exemplo, a família. A gente sabe que o núcleo familiar, né, é o homem e a mulher, o casamento, homem e mulher casando-se, tendo filhos, e hoje a pós-modernidade apresenta o seguinte, olha, não existe esse padrão, porque tem que ser sempre homem e mulher, e não homem com homem, mulher com mulher, pai com filho, filha com pai, dentre tantas essas coisas que temos visto aí, que cada dia mais está se tornando aceitável e menos estranhos para muitos até dos cristãos e na sociedade. E então eles dizem, olha, não tem uma verdade absoluta, quem diz que tem que ser homem e mulher? Hoje está livre, liberado tudo, e sabemos que não é assim, que há um padrão de Deus, há uma verdade, e muitas das vezes o que eu tenho visto é que os cristãos, muitos não têm tido ouvido para ouvir as verdades bíblicas. Muitos pastores, muitos pregadores estão dissolvendo a palavra de Deus porque eu cheguei a conviver numa igreja onde que o líder chegou para mim e dizendo que eu não poderia pregar
sobre o pecado, porque as pessoas se espantariam da igreja, ou seja, eu teria que pregar palavras agradáveis, aceitáveis, como se fosse um clube de conveniência. Então o cliente sempre tem razão. O cliente sempre tem a razão e nós devemos sempre agradar, massagear o ego, e as palavras de Paulo é o contrário. Olha, vai chegar um momento que os cristãos vão ter uma frouxidão das suas doutrinas, das suas verdades, vocês têm que corrigir, repreender, vocês exortam, porque há um julgamento lá em cima, no início do versículo. Olha, quem está dizendo aqui é da parte de Deus. Jesus Cristo haverá de julgar todos. E então, vemos vários cristãos que hoje, irmãos, não querem aceitar as verdades bíblicas para a sua vida, dizendo que não crê dessa forma, não quer as verdades bíblicas para a sua vida, não aceita ser corrigido, não aceita ser repreendido, não aceita ser exortado. A Bíblia das Vendas já tem ouvido falar que nossa igreja é extremista, que a nossa igreja pega muito pesado com disciplina. Irmãos, eu creio que é o exercício da palavra de Deus. Não podemos negociar com o pecado, não podemos negociar com quem não quer viver o verdadeiro evangelho. Tristemente, mas a disciplina bíblica, ela precisa ser exercida nos dias de hoje, com longo ânimo e doutrina. Eu sei que existem vários erros, houve vários erros no passado em termos de disciplina. Qualquer coisinha era motivo de ser disciplinado, de ser excluído da igreja. Eu reconheço que erramos no passado, passado histórico da igreja, de tudo era motivo de disciplina, era mais motivos pessoais do que realmente algo bíblico, e não tinha aquela longanimidade para trabalhar com certos pecados, já logo se excluía, e era mais um objetivo de ver a pessoa excomungada fora do convívio do que realmente a restauração bíblica. Mas aqui Paulo está dizendo que chegaria tempo em que os cristãos não suportariam ouvir as verdades. E por isso que nós temos crescido como igreja justamente na contramão do que muitas igrejas têm visto aí, pregando facilidade, pregando atrativos. E nossa igreja, graças a Deus, temos ao longo desses 3 anos e meio pregado a exposição bíblica, pregado literalmente as verdades bíblicas, doa o que doer, com amor, com carinho, mas o pecado precisa ser exposto. Precisamos mostrar a verdade, porque, como diz, um versículo famoso que o presidente sempre fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De fato, para aqueles que querem a verdade, liberta, com certeza. Então esse é o desafio de vocês também, membros, ovelhas, de você mostrar a verdade para as pessoas e elas não querer aceitar, não querer suportar essas questões. E como já disse, esse tempo, meus irmãos, já chegou onde haveria essas situações e, tristemente, pessoas se recusando a dar ouvido à verdade bíblica. E por que ele diz essas coisas? E o verso 5: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o teu ministério. É algo que se vê claramente numa pessoa alcoólatra, uma pessoa que está sob o efeito de álcool. A pessoa, dependendo do álcool, dependendo da droga, principalmente o álcool, a pessoa fica desequilibrada, a pessoa sempre cai, a pessoa não tem controle próprio. E a ideia aqui é justamente o contrário. Timóteo precisava ser sóbrio em todas as coisas, precisava ter o autocontrole, o discernimento de todas as coisas. Ser sóbrio significa controlar as emoções, ter domínio próprio. Mas uma característica que ele deveria ter era suportar as aflições. Paulo está dizendo, olha, você vai sofrer. Talvez até fisicamente, gastrite, problema no coração,
muitas das vezes a pressão vai subir, mas você precisa suportar as aflições. Porque a gente, nesse tempo de afrouxidão bíblica, doutrinária, essas igrejas que pregam tanta facilidade, essas igrejas que você pode entrar e sair a qualquer momento sem compromisso algum, esse é o evangelho que tem se pregado aí. Mas quando a gente começa a ser bíblico, a ser sério, a gente é taxado como biblicista, a gente é taxado como pessoas totalmente autoritários. O pastor é muito autoritário. Até que ponto? O pastor é autoritário ou o pastor exercita as doutrinas bíblicas, o que realmente compete ao pastor, o que realmente compete às doutrinas bíblicas a serem aplicadas na vida dos membros. E muitas das vezes há uma falta de percepção dessas coisas. Então Paulo, com toda certeza, falou: Timóteo, eu sei que você vai sofrer. Suporta as aflições. Faz o trabalho de um evangelista, ou seja, continue fazendo o trabalho de quem prega a boa notícia. Vai ser penoso, vai ser difícil. Você vai pregar para pessoas que não querem ouvir a verdade. Você vai ser interpretado contra você situações que na verdade não existem. Você precisa suportar, mas você precisa continuar o seu trabalho. E por último ele diz: cumpra cabalmente o teu ministério. Ou seja, não desista, cumpra até o fim da sua vida o chamado que Deus lhe deu. E aqui é literalmente um cenário de guerra que aconteceria dentro da própria igreja de Cristo Jesus. E muitas vezes vemos igrejas que não têm essa perspectiva. Parece que estão vivendo um outro evangelho, parece que estão num outro sentido e às vezes até a gente pensa que nós estamos errados, que nós estamos pegando pesado demais, mas devemos, meus irmãos, ser amorosos, devemos amar a todos, mas em meio a essa afrouxidão, em meio a esse descompromisso com a palavra de Deus, precisamos manter-se firmes. Eu prefiro ser interpretado hoje, nos dias de hoje, como uma igreja extremista, como uma igreja que não tem amor, como uma igreja que só disciplina, do que uma igreja que é bem-vinda, que é uma igreja que é agradável aos olhos dos outros e reprovável diante de Deus. Prefiro ter uma igreja onde, infelizmente, seremos taxados com muitos adjetivos, mas consciente de que o que estamos fazendo é o esforço máximo de tornar-se cada dia uma igreja bíblica, uma igreja cristocêntrica, uma igreja que zela pela palavra, uma igreja que busca o compromisso, custe o que custar. Nós estamos aqui atrás de fama, nós estamos aqui atrás de números, nós estamos aqui atrás de membresia, nós estamos aqui para tornar o nome da nossa igreja maior na cidade. Não temos objetivo nenhum. Eu, como seu pastor, não galgo nada disso, tanto é que se eu tivesse interesse, eu não teria escolhido o PIB 3 Vendas, né, pelo contexto que existia, pela quantidade de membros frequentantes, por tudo. Mas eu entendo que Deus me chamou a PIB 3 Vendas para realizar uma grande obra, e Deus tem me dado as ferramentas e a igreja tem entendido essa grande obra. Eu creio que vamos crescer muito mais sem perder o nosso compromisso com a palavra de Deus. Então a minha palavra final aqui é a mesma de Paulo: vamos suportar as aflições, vamos suportar as pressões, mas nunca negociemos com o mundo, com esse cristianismo que é oba-oba, com esse cristianismo fácil, com esse cristianismo que todo mundo entra, mas permanecer é muito difícil. Mas vamos, meus irmãos, batalhar de uma vez por todas a fé que confiaram a gente. Eu louvo a Deus pela minha igreja,
Louvo a Deus pela liberdade que eu tenho tido ao longo desses 3 anos e meio. Eu tenho falado muito isso com a igreja. Pela liberdade que eu tenho de pregar a palavra de Deus, de exortar, de corrigir, repreender e não ser interpretado perfeito. Não somos, né? Mas eu louvo a Deus porque pela maioria eu tenho tido a oportunidade de exercer o meu ministério com tranquilidade, com liberdade, de pregar as verdades. E sempre falei, uma vez eu falei que se fosse outras igrejas, eu já teria sido convidado a se retirar pelas verdades bíblicas que eu tenho pregado e que precisa ser pregado nos dias de hoje. Que Deus abençoe. Aceite esse desafio de você ver o teu irmão, a oportunidade de torná-lo parecido com Cristo, corrigindo, repreendendo, exortando, pregando para de fora, porque infelizmente temos exemplos tristes de igrejas que têm negociado com o mundo e têm envergonhado o reino de Deus com facilidades para adesão, né? Para que se achegue mais pessoas, negociando com coisas que não podemos fazer. Então, convido a você, membro da PIB Três Vendas, vamos batalhar e vamos nos esforçar para sermos uma igreja bíblica, uma igreja que realmente zela pela palavra de Deus, uma igreja comprometida com a sua palavra, e vamos crescer junto na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, e na próxima quinta-feira nós começaremos o estudo de Provérbios. Então seguiremos, meus irmãos, o formato do culto de quinta-feira, como era, mas de forma virtual, tá bom? Então já começamos de Gênesis, Levítico, Números, chegamos a Salmos e agora daremos continuidade. Na próxima quinta-feira traremos o estudo bíblico de Provérbios. Se você quiser fazer as suas anotações, vocês fazem aí no seu caderno, e eu vou tentar fazer um PowerPoint e enviar no zap da nossa igreja o nosso estudo, tá? Para que vocês tenham mais facilidade aí até de acompanhar o estudo bíblico. Eu vou tentar fazer isso, mandar antes do culto o PowerPoint para vocês acompanharem, e o pastor falando, vocês visualizando aí o PowerPoint no computador de vocês, no celular de vocês. Que Deus assim nos abençoe grande e abundantemente, em nome de Jesus. Finalizaremos o culto desta noite cantando o hino de número 101 do Cantor Cristão. Abra o seu hinário no número 101 do Cantor Cristão, e logo após estarei finalizando o culto desta noite com a oração. Ressuscitou, aleluia.
Muito obrigado, Pai, por esse momento de adoração. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, realizado em nossas vidas. Eu creio que todos nós estamos com os nossos corações gratos a Ti, Senhor, por todas as bênçãos dispensadas em nossas vidas. Continua, Pai, a conceder-nos essas oportunidades de estarmos em Tua presença, a Tua paz, o Teu amor. Renova, Senhor, o nosso ânimo, as nossas forças. Pai, conceda-nos as Suas bênçãos, Senhor, materiais, espirituais. Livra-nos dos homens maus, dos homens perversos, ó Pai, e conceda-nos uma noite de paz e de descanso. Em nome de Jesus. Amém.